A gente está vendo desde o início da carta que o Paulo vem lutando contra as divisões na igreja, por várias razões. Em todos os capítulos nós temos algum tipo de divisão, e divisões que não cabem dentro da igreja. A partir do capítulo 7, a gente viu que Paulo começa a responder alguns questionamentos que foram enviados a ele. Lá no capítulo 7 era uma questão sobre casamento, que nós inclusive usamos esse texto ontem. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo tratou sobre os alimentos sacrificados. No capítulo 11, sobre os costumes, o uso do véu e a questão da Santa Ceia. Os capítulos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai tratar dos dons espirituais, mas não só dos dons espirituais, mas de ser espiritual. Hoje de manhã o pastor Oswaldo falou sobre a questão de concorrência, falou da sabedoria. Concorrência é algo que é vivido pelo ser humano desde o seu nascimento. Sabedoria é algo que falta ao ser humano quando falamos da sabedoria do alto. Paulo vai pregar aos coríntios e diz que ele não prega com sabedoria humana. Então, às vezes nos falta sabedoria. E nós somos dependentes de Deus, como nós vimos hoje de manhã, em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. Se nós não tivermos sabedoria do alto, nós vamos meter os pés pelas mãos e vamos começar a tomar atitudes provenientes de uma sabedoria que nós achamos que temos. Essas disputas, elas vêm desde a queda, desde a quebra dos relacionamentos com o pecado. O homem tenta se destacar em relação ao outro. Logo depois da queda no capítulo 3, logo no capítulo 4, por uma questão de inveja, um irmão matou o outro. Porque achou que um irmão se destacou porque Deus aceitou, se agradou da sua oferta. Caim mata Abel. Isso ainda é fonte da teoria caída humana de Darwin. Teoria descrente de Deus. Teoria da seleção natural, onde o melhor preparado se sobrepõe àquele menos preparado. Falando de uma forma bem rasa. Essa questão acompanha o mundo, o homem também no mundo religioso. E, na verdade, esse talvez seja o ambiente mais perigoso, porque enquanto fica na questão profissional de disputa, na questão desportiva, na questão educacional, ainda é tolerável você buscar o seu espaço. Isso não é pecado. Pecado é como você busca o seu espaço e qual é a prioridade dele na sua vida. Mas no ambiente religioso, a gente vai ver que isso causa efeitos muito danosos, principalmente na igreja. Por quê? O problema de Corinto, eles tinham, nesse caso agora que nós vamos começar a ver, tínhamos aqueles que eram chamados os espirituais e os não espirituais. Isso estava dividindo a igreja também. E a divisão, ela causava, além da divisão, trazia consigo a idolatria. Então, dois problemas: divisão e idolatria. Por quê?
Porque aqueles que se achavam menos espirituais, eles acabavam cometendo a idolatria sobre os mais espirituais. E isso a gente vê ainda nos dias de hoje. Essa questão dos dons espirituais divide a igreja ainda hoje, mas divide a igreja de forma doutrinária e como doutrina secundária, não como uma doutrina primária que afete a salvação. Tem linhas teológicas que entendem que esses dons aqui de 1 Coríntios 12, eles cessaram lá no período apostólico. Foram para aquele tempo, que são chamados de cessacionistas. Mas tem uma outra linha teológica que entende que esses dons permanecem até os dias de hoje. Que somos nós. Nós somos chamados de continuistas. Nós temos uma doutrina chamada reformada, mas pentecostal, ou pentecostal reformado. Nós cremos nos dons do Espírito ainda hoje, mas cremos nas doutrinas da graça, na eleição, na predestinação. E isso, de fato, para mim, não afeta de forma nenhuma a continuidade dos dons ainda hoje. Alguém crê aqui que Deus continua fazendo milagres? Que Deus continua curando? Que Deus continua fazendo aquilo que Ele quer porque Ele é soberano? Então eu entendo que o homem não pode amarrar as mãos de Deus. Na verdade, até os cessacionistas, eles creem que Deus ainda faz milagre. Mas eles não creem da forma como está aqui no capítulo 12. Que a coisa acontece ainda da forma como o capítulo 12 prediz. Então, o apóstolo Paulo vai corrigir a igreja por meio da instrução que são trazidas nesses capítulos 12, 13 e 14. É um capítulo longo, né, de 30 versículos. E a gente vai dividi-lo da seguinte forma, para ele se tornar mais compreensível para nós. De 1 a 3, o que provém do Espírito. De 4 a 11, a diversidade e os propósitos dos dons, a natureza dele. De 12 a 26, a analogia do corpo, a igreja como um organismo vivo. E os versos de 27 a 30, uma conclusão, como Paulo conclui. Então, vamos ler o texto e partimos a meditação sobre ele. Abra aí o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um
só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela leitura da tua palavra, e que sejamos edificados por meio dela para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo tem sempre esse coração pastoral. E um coração pastoral, ele deseja que a sua igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, de toda a sua obra. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A princípio, parece que o apóstolo Paulo está iniciando uma instrução. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Mas lá na conclusão, no capítulo 14, quando a gente correr o capítulo 12, 13 e 14, a gente vai concluir que, na verdade, ele estava corrigindo a igreja. Paulo os lembra que quando eles eram gentios, quando eles ainda não eram convertidos,
quando eles ainda não haviam sido chamados por Deus, eles eram guiados, suas vidas eram guiadas por ídolos. E ele alertou lá no capítulo 10 que quando eles sacrificavam, lá no 10, verso 20, que quando eles sacrificavam a ídolos, era a demônios que eles sacrificavam. Na verdade, Paulo está querendo nos dizer que toda a idolatria tem um fundamento demoníaco. E por isso não é algo para crente. Toda idolatria tem fundamento demoníaco. Por quê? Porque quando você idolatra, você está substituindo Deus na sua vida. E ninguém mais é interessado em que você troque Deus na sua vida por qualquer outra coisa, senão aquele que é o opositor das nossas vidas, o inimigo das nossas almas. Então Paulo está chamando a atenção deles para isso. Vocês foram um dia guiados por esse sentimento, por esse espírito do mundo. Hoje não mais. Hoje não mais. Diferentemente, o Espírito Santo foi enviado para exaltação da obra de Jesus. Essa é a tarefa do Espírito. E isso foi dito pelo próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 16, a partir do verso 8, ele diz o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E é justamente por essa razão que aquele que fala pelo Espírito Santo afirma que Jesus é o Senhor. Então, se você afirma que Jesus é o Senhor, saiba que não é por uma vontade sua, mas se você anuncia Jesus como Senhor da sua vida, é porque você recebeu o dom do Espírito, o dom de confessar a Cristo. Você teve aquela vida de morte transformada em vida. Ao contrário do espírito desse mundo que o afirma como maldito. Um o glorifica e o outro tenta roubar sua glória. Então a gente começa primeiro a identificar quem de fato é crente. E depois a gente vai levar esse mesmo entendimento para os operadores dos dons, a quem Deus concede os dons. Se esses dons provêm do Espírito, se eles estão sendo usados de maneira correta. E é por isso que, a partir do verso 4 até o verso 11, Paulo vai falar da natureza desse Espírito e dos propósitos dos dons. E ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Os versos de 4 a 6, ele vai nos ensinar que os dons espirituais, na verdade, ele tem origem no Deus Trino. Espírito Santo, no Senhor Jesus e no Deus Pai. E por ter a sua origem no Deus Trino, sua natureza tem as digitais do Deus Trino. E por isso Paulo fala dos dons, serviços e realizações. Ou seja, ele está falando
da natureza desses dons, que é da natureza daquele quem concede os dons, que é trino. Dom aí, a palavra no texto original é charismata, que tem sua raiz lá em charis, que significa graça. Está dizendo que esses dons é concedido por graça e não por mérito de ninguém que o receba. Exatamente igual à salvação. Graça. Não éramos merecedores. É nos entregue por graça. Assim também os dons. É graça. Mérito nenhum em nenhum de nós. Serviços já fala de diaconia, por isso ele fala do Senhor. Porque se tem um servo, tem um Senhor. A palavra aí no texto original é diaconia. Modo pelo qual ele deve ser usado, ou seja, em serviço aos demais e não para o seu próprio uso. Jesus foi o maior exemplo de servo. E a sua igreja tem que se mirar no mestre que nos ensina a sermos servos. Então, se você tem algum dom, saiba que ele é para serviço da igreja, a serviço do seu irmão, e não seu, não para vanglória. Mas ele fala também das realizações, que lá no texto original fala de energema. Fala de uma energia externa, ou seja, não é algo realizado pela capacidade do crente, e sim algo que tem uma fonte em Deus e para a realização dos seus santos propósitos, e é manifesto por essa exteriorização do dom, da prática do dom. Além do ser humano não ter mérito no recebimento dos dons, Paulo ainda deixa algo muito claro, que é que Deus é quem opera tudo em todos. Então nós não temos mérito no recebimento, também não temos condições de gerar e operar de nós mesmos. Então não temos do que nos vangloriar. É Deus quem salva pela graça, é Deus quem concede os dons, é Ele quem opera tudo em todos. Tudo em todos é o resumo que se exclui qualquer exceção. Tudo é tudo. Em todos, é em todos. Não há exceção. Não há uma excludente. É tudo Deus. Em todos nós. Em toda a igreja. Tudo dele, por ele e para ele, literalmente. No verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Duas coisas importantes nesse verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, todo crente recebe o dom. E o propósito? Esse dom tem um fim proveitoso. Você é crente? Você recebeu um dom. Use-o para abençoar e edificar a igreja. Não use para você achar que você é alguém na igreja. Até porque a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Eu não vou ficar especificando os dons e dizendo o que é cada um, porque na verdade a intenção de Paulo não era essa. A intenção de Paulo era tratar do uso equivocado dos dons. E o que era a razão desse equívoco? O que levava a eles a esse equívoco? Na verdade, a gente vai acabar vendo que era a mesma razão de todos os outros. A palavra, o autor,
Gordon Fee, ele separa os dons, e eu gostei dessa separação deles, eu quero compartilhar com os irmãos. Palavra de sabedoria e palavra do conhecimento, ele trata como dons de instrução. A gente precisa entender que os dons devem glorificar a Cristo, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer. Tem que ser em favor do corpo, mas fundamentado na palavra de Deus. Então, quando ele fala aí a palavra, no texto original logos, e conhecimento, sabedoria, desculpa, o primeiro, sabedoria, que é a sofia, ele na verdade ele está nos dizendo que essa sabedoria tem que ser a sabedoria do alto. Não é a sabedoria humana, é como Paulo falou lá nos capítulos 1 e 2. Não é a sabedoria que eu adquiro com a minha capacidade intelectual, mas é uma sabedoria dada por Deus das coisas de Deus. O que edifica a igreja é isso. Paulo dizia que ele pregava quem? A Cristo e este crucificado. Então não era sabedoria humana, não era aquilo tudo que o mestre Gamaliel o treinou a sua vida inteira. Mas ele abriu mão, saber de qualquer coisa, para conhecer somente a Cristo, anunciar somente a Cristo, com a sabedoria dada por Cristo. Mas também a palavra do conhecimento, também logos e conhecimento, gnoses. Mas conhecimento de quem? Conhecimento de Cristo, porque o que edifica a igreja é Cristo. Então, seja sabedoria ou seja conhecimento, esses devem ser dons exercidos em favor da igreja, para edificação da igreja, para crescimento da igreja, em sabedoria e em conhecimento do nosso Senhor Jesus. A partir do verso 9, ele vai falar sobre os dons de poder sobrenatural, dos versos 9 e 10. A outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operações de milagres. O amor de Deus e a sua presença no meio da sua igreja tem de sobrenaturalmente cumprir a sua maravilhosa e soberana vontade por meio desses dons. Fé aqui não é a fé salvífica, não é aquela fé que é dita lá em Efésios 4, no Efésios capítulo 2. Ele fala do dom da fé. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele vai dizer que essa fé é dom de Deus e não é nossa. Aqui também essa fé também é um dom de Deus, seja para a salvação ou seja para viver uma fé operosa na edificação da igreja, ela vem de Deus, nada nosso. Não temos do que nos orgulhar, é dele, para a glória dele. Essa fé operosa, ela gera uma convicção que Deus vai revelar poder e misericórdia de maneira especial em circunstâncias específicas. Por isso a igreja se reúne para orar e clamar. Por isso a gente ora aqui pelo bispo, pela Karina, pelo Vanderlei, pela irmã Claudete, pela irmã Marlúcia, pela irmã Idade. A gente ora. Por quê? Porque a gente crê que Deus é quem único que pode operar esse milagre na vida desses irmãos, em nossas vidas. Mas Ele vai fazer, a gente não sabe, a vontade dEle é soberana, mas nós cremos que Ele pode fazer. E o importante não é se Ele vai fazer ou se não vai fazer.
O importante é a gente conhecer que esse Deus é o único Deus e é o único que é poderoso para fazer. Nós desconhecemos os seus propósitos. Então, viver os dons espirituais na igreja independe daquilo que a gente tem como vontade para nós, mas apenas de sermos servos à disposição do serviço daquele que tudo pode. Curar, esse dom a gente observou com muita clareza no ministério do Senhor Jesus e dos apóstolos. Milagres, a palavra aqui, dunamis, diz respeito a um poder, ou seja, para realizações sobrenaturais, que é diferente da fé e de cura. Outros tipos de milagres. Mas ele vai dizer ainda que há outro, já na parte B do verso 10, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade de interpretá-las, que Gordon Fee vai chamar de dons de fala inspirada. Isso aqui é um grande problema nas igrejas hoje. E era lá, porque o dom de línguas era aquele que os irmãos se destacavam. Esses eram os mais espirituais. E isso é trazido para o dia de hoje. Tem igrejas que têm como o batismo no Espírito Santo. Só que o Paulo inicia o capítulo falando que se você confessa a Cristo, é por meio do Espírito. Então o batismo já aconteceu. Aí eles entendem que é como um segundo batismo. Não, é só uma operação do dom no meio da igreja. Só que, apesar de nós sermos pentecostais e crermos que ainda há dom de línguas, se alguém falar, e ele vai explicar isso depois, tem que ter alguém que traduza, alguém que interprete, senão fica calado. Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus não é Deus de confusão, principalmente no culto que é prestado a Ele. Deus é um Deus de ordem. Então os dons precisam ser conhecidos e precisam ser exercitados da forma correta, aplicados à igreja da forma correta. Então nós somos um pentecostal, como costuma dizer o bispo Walter, com a casa arrumada. Toda mensagem deve ser provada. Por quê? Porque tudo aquilo que for dito tem que glorificar a Cristo. Cristo tem que ser o centro. Seja de uma profecia, de uma revelação, de uma mensagem pregada. Jesus, lá em Apocalipse, vai dizer que é o espírito da profecia. Então, ele é o centro. Qualquer coisa fora disso. Uma irmã foi numa igreja e foi dito para ela que o fogão dela ia escangalhar. Sabe, a gente não sabe se ri ou se chora. Isso é verdade. Onde isso aponta para Cristo? Onde isso aponta para Cristo? Ainda que o fogão escangalhasse. Eu não sei se escangalhou, mas ainda que o fogão escangalhasse. Mas no verso 11 ele vai dizer, seja qual for o dom, tá? O verso 11 ele vai dizer, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Paulo reafirma o que ele havia dito lá no verso 6, na parte B, quando ele diz que, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mas Deus as distribui de forma soberana e como lhe apraz.
forma soberana e como lhe apraz. Então Deus sabe aquilo que a igreja precisa, e Ele trouxe cada um de nós aqui para dentro dessas portas, para viver como corpo de Cristo, e deu a cada um de nós um dom, que de forma soberana Ele distribuiu e colocou cada um num lugar para fazer alguma coisa. Mas olhando para os dons, quem melhor expressa o exercício desses dons, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem melhor instrui com sabedoria e conhecimento? Quem melhor expressou a fé em Deus Todo-Poderoso? Quem curou cegos, mudos, coxos, leprosos e paralíticos? Quem demonstrou o poder ao transformar água em vinho, em fazer o vento e o mar se acalmarem? Quem andou sobre as águas? Quem fez a árvore secar? Quem ressuscitou mortos? Quem disse que falava o que o Pai havia prescrito, senão o Senhor Jesus? E é somente por causa dele que a igreja hoje recebe os dons do Espírito para fazer e dar continuidade à obra que Ele nos deixou. Então é Ele quem nos concede mediante o Santo Espírito que Ele enviou. E por que você se orgulhar se tem algum dom? Por que você se achar mais espiritual do que um irmão? Por causa do seu dom. Nada é teu, nada é meu, nada é nosso, tudo é dele. Todos os dons convergem no Senhor Jesus e justamente por isso os dons devem apontar para a glória dele e não para aqueles que foram a quem foi concedido os dons. Ninguém pode olhar para nós se temos algum dom e buscar em nós satisfação, porque a glória não é para nós, a glória é para Ele. Mas talvez isso tenha ficado confuso ou de difícil entendimento para aquele povo. E aí Paulo vai falar assim, vou tentar explicar de uma forma mais prática. E aí ele começa a falar da igreja como um organismo, como um corpo. A partir dos versos 12 até o verso 26. Ele vai fazer uma analogia aí com o corpo. Ele começa a instruir e corrigir esse entendimento equivocado que causa divisão no corpo e vai dizer por que não pode haver essa divisão entre os espirituais e os não espirituais, que pelo que ele falou no início a gente já viu que não tem nem os espirituais e os não espirituais, são todos espirituais, toda a igreja recebe dom. Ele vai lembrar que essa divisão de espirituais e não espirituais se dava mais por conta da questão dos dons de língua. E a gente vai ver isso no caminho até o capítulo 14. Mas parece que Paulo dá uma interrompida e a partir do verso 12 ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos nós somos batizados da mesma forma e no mesmo Espírito. Então não há diferenciação na forma de admissão do corpo de Cristo.
Todos são pecadores, salvos pela graça. Como eu costumo dizer, todos entram por aquelas portas, da mesma forma. A admissão no corpo de Cristo são todos iguais. Peter Wagner vai dizer que essa unidade acontece em dois elementos: um físico, o sangue de Cristo derramado na cruz, e um espiritual, o Espírito Santo, que depois o te chama para fazer parte desse corpo. Então, se é o Espírito Santo que te chama para fazer parte desse corpo, o Espírito Santo ele tem que estar em toda a igreja. Por isso, Paulo, nos capítulos passados, ele vai dizer que: ou não sabeis que sois habitação do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita em vós. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Olha o que a divisão causada pela ignorância dos dons trazia para a igreja. Veja como uns se sentiam por não ter determinado dom, principalmente o dom de línguas. As pessoas que tinham um complexo de inferioridade podem não se achar parte do corpo. E Paulo continua com essa correção, porque se alguém disser que não tem determinado dom, ainda que alguém diga no corpo: eu não tenho dom, não faço parte do corpo, Paulo diz que nem por isso deixa de ser. Foi Deus quem colocou cada membro em seu lugar próprio. Então não adianta você dizer que eu não faço parte do corpo, porque não é você que determina, é Deus quem determina. Foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem te colocou. Não foi você quem escolheu foi Ele. O que Paulo está dizendo é que é impossível a própria pessoa se excluir do corpo. Aí olha como é que Paulo conclui no verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Só que da mesma forma como ninguém pode se excluir do corpo, também ninguém pode excluir o outro membro do corpo. Eu não posso me excluir, assim como nenhum outro irmão pode me excluir do corpo. E é isso que o Paulo vai falar a partir do verso 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo a que menos tinha. Se fosse a escolha feita por nós, pelo homem, essa seleção a gente faria diferente, seria ao nosso gosto. Graças a Deus que não é. É Ele, é dele, a igreja é dele, não nossa. Nós sequer escolhemos. É Ele quem nos traz, é Ele quem nos coloca na posição que Ele quer do corpo. É Ele quem nos capacita para que exerçamos os dons. Mas qual o propósito disso? Por que Deus faz assim? Paulo responde aí a partir do verso 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário,
Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo vem falando a carta o tempo todo. Unidade, unidade, unidade. Tudo deve ser para a glória de Deus. A união do corpo de Cristo é para a glória de Deus. A dor do meu irmão é a minha dor, assim como a sua alegria. Segunda-feira de manhã eu recebi a notícia cedo de que o Tiaguinho tinha sido internado. Parei, orei pelo Tiaguinho, orei pelo Roberto, orei pela irmã Iriane. Liguei logo imediatamente para o Roberto, porque eu, como pai, sinto o que aquele irmão estava sentindo com um filho internado. Hoje já falei com o Alain, porque eu imagino como ele deve estar se sentindo, passando tudo que ele vem passando com a sua esposa. A nossa dor tem que ser a dor do outro, a nossa alegria tem que ser a alegria do outro, a dor do meu irmão tem que ser a minha dor. Mas isso só acontece se a igreja for unida, se a igreja viver em unidade. Se a igreja viver dividida, a gente não está nem um pouco preocupado com o que o irmão está passando, quais são os sentimentos dele, o que ele está vivendo, se ele está com alguma carência. E os dons serviriam para isso? Para dividir ou para trazer unidade? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Foi Deus quem estabeleceu e não nós escolhemos a nossa posição no corpo. E mais uma vez, nessa carta, o apóstolo Paulo vem com as perguntas retóricas, que eles sabiam as respostas, mas Paulo, através das perguntas, faziam com que eles fizessem a reflexão sobre o que estava sendo tratado. Então Paulo diz: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? A resposta é: claro que não. Claro que não. Os versos de 11 e 18 já nos ensinou que Deus é quem distribui os dons e dispõe cada um dos membros no corpo. Nós não os escolhemos, nós somos escolhidos. A nossa posição no corpo não dá para falar: eu não quero ser o dedinho, eu quero ser o coração. Mas calma aí, irmão, o dedinho é necessário. Dá uma topada com o dedinho igual eu dei ontem, sentia dor no corpo todo. Todos no corpo são necessários, senão não estariam no corpo. E Paulo vai terminar com uma exortação. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Calma aí, Paulo, que agora você me confundiu. Você vem dizendo que eu não escolho o meu lugar no corpo, é Deus quem coloca cada um no corpo, é Deus quem lhe distribui os dons como quer, e que por isso não há diferença entre os membros. Então, o que seria procurar os melhores dons? O melhor entendimento vai apontar para que você encontre o seu lugar no corpo. Na verdade, quando a gente chega, a gente está despertando para a vida
E a gente não conhece muito bem o corpo, como funciona o corpo. Mas a gente precisa achar nosso lugar no corpo. Se coloque à disposição como servo do seu Senhor. E deixa que o Santo Espírito te dirija para qual é o seu lugar no corpo. Paulo vai dizer que existe um elemento essencial e que faltava muito à igreja de Corinto. Mas isso é a cena dos próximos capítulos. Porque ele vai encerrar dizendo: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Capítulo 12, capítulo 14, ele volta a falar de dons de línguas e profecias. Mas ele colocou um capítulo aí no meio, não foi à toa. Mas o que eu aprendo com o texto hoje, além de tudo que nós vimos? Primeiro, eu aprendo que não podemos medir a igreja por seus dons espirituais, que dirá os seus membros. Nós não temos a capacidade de fazer esse julgamento. Nós vimos que não faltavam dons à igreja de Corinto e que o emprego equivocado dos dons causava divisão na igreja e não unidade. O que Paulo vem tratando desde o início. E lá no início Paulo afirmou que eles eram carnais, imaturos e divisionistas. Eles tinham dons, mas faltava piedade. Faltava amor e santidade. Então que a gente busque corrigir isso em nós. O apóstolo Paulo ainda hoje nos corrige. Mas também aprendo que o ser cheio do Espírito Santo requer um testemunho que exalte e glorifique a Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, nós vimos. E se esse é o papel do Espírito Santo, que apesar de ser Deus, traz glória para Jesus Cristo, os dons concedidos por Ele têm que ser para nós usarmos em favor do nosso próximo, em favor da igreja e nunca para nós. Pois assim, agindo em favor da igreja, nós glorificamos a Cristo. Demonstramos que de fato os dons que nos foi concedido é de fato um dom concedido pelo Espírito Santo. Mas a gente aprende também que Deus é quem estabelece a harmonia no corpo. Por quê? Porque no verso 11 ele vai dizer que ele distribui os dons. No verso 18 ele vai dizer que ele dispõe os membros. No verso 24 vai dizer que ele coordena os membros. E no verso 28 ele vai dizer que ele estabelece dons e ministérios. Os dons ministeriais também. Somente Deus sabe onde colocar cada um para o cumprimento dos seus santos propósitos. Não há homens, nós, homens, não podemos e não devemos interferir naquilo que Deus faz. Nunca, o bispo falava isso, nunca interfira na igreja. A igreja não é sua, a igreja é de Cristo, é de Deus, comprada com uma graça cara, seu sangue vertido na cruz. Não cabe no corpo, também aprendo, complexos, seja de inferioridade ou de superioridade. Somos todos dependentes de Deus, que nos admite ao corpo de Cristo,
distribui e opera os dons, assim como dependentes uns dos outros. Se nós não formos dependentes uns dos outros, nós não vivemos em unidade. Nós vivemos uma divisão. Se eu não dependo do meu irmão, é porque eu me sinto capaz de caminhar sozinho. E eu me faço Deus da minha vida. Então seja dependente de Deus, mas seja dependente também do seu irmão. Tenha alguém por quem orar por você. Tenha alguém para assisti-lo no momento de necessidade. Tenha alguém para quem você possa abrir o seu coração e de repente receber uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Aprendo também que precisamos nos colocar à disposição do corpo para sermos usados por Deus aonde Ele quiser. E se você descobrir o lugar que Deus te colocou, faça-o com zelo, buscando a glória de Deus e assistir ao irmão que caminha com você e é parte do mesmo corpo. Por isso, eu não canso de falar que nós precisamos caminhar mais uns com os outros. Precisa as mulheres se conhecerem mais. Por isso a reunião das mulheres não é só um tempo de ouvir uma palavra, de louvar, mas é de estarem juntas. Assim como os homens se encontrar no encontro dos homens e se conhecerem mais, saber um mais da necessidade dos outros. Eu não tenho como orar por um irmão que eu não conheço as necessidades dele. Eu não conheço a intimidade dele. E a gente só faz isso por amor. Mas isso é a cena dos próximos capítulos. Mas se porventura você ainda não conhece a Cristo, Cristo, Ele quer admiti-lo ao seu corpo e Ele traz a sua mensagem para que você o aceite. Na verdade, é Ele que te aceita como você é e te chama da morte para a vida. Para você receber os dons, que é algo que, na verdade, nos capacita a experimentar uma paz com Deus, que nada nesse mundo pode nos dar. Por mais que você busque sucesso no trabalho, nos estudos, é diferente quando a gente recebe essa graça, desfruta dos dons, porque nós sabemos que de fato somos dele e que nós temos um futuro garantido. Então ele quer proporcionar isso a você que ainda não o conhece. Aprender da parte de Deus a servi-lo, assim como servir a sua igreja, isso já nos permite experimentar uma glória futura. Experimentar uma glória futura que nós não merecíamos, mas que desde agora, ao sermos inseridos no corpo e vivendo em unidade uns com os outros, pecadores salvos pela graça, vivemos como irmãos, caminhando rumo às mansões celestiais. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, porque temos a Tua palavra que nos consola, nos exorta, nos corrige, nos edifica, permite que nós aprendamos a viver como igreja, viver Cristo como membros do seu corpo, exercendo os dons que o Senhor nos concede, permitindo, Senhor, caminharmos unidos, preocupados, Senhor,
em fazer com nosso irmão seja mais parecido contigo, para que teu nome seja glorificado em nosso meio, Senhor. Que a dor do nosso irmão seja a nossa dor. Que a alegria do nosso irmão seja a nossa alegria. Que brote em nós, Senhor, o amor como o Senhor teve por nós, para que a gente viva e experiencie todos os dons de maneira correta, de maneira edificante, de maneira que glorifique somente a Ti. Toma toda a glória, Senhor, somente para o Senhor. Queremos lembrar novamente, Senhor, do nosso bispo, da irmã Lourdes, da Karina, do Alain, do Vanderlei, da irmã Claudete, da irmã Marluce, do irmão Idálio, de tantos outros, Senhor, que têm passado por necessidades físicas, Senhor. Cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ainda hoje opera milagres, opera curas. Mas cremos, Senhor, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que o Senhor as cumpra na vida de cada um de nós, na vida da Tua igreja, para o louvor da Tua glória. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, uma semana em santificação. Que o nosso culto ao Senhor se inicie todos os dias, ao despertarmos com vida, até ao deitarmos com a confissão dos nossos pecados e o pedido de perdão. Com toda a gratidão no coração, Senhor. Assim oramos e Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Vão na paz do Senhor.